História de São Sebastião. Mas quem é São Sebastião? São Sebastião é um dos santos mais famosos entre o povo brasileiro. Por causa de sua poderosa intercessão e incontáveis milagres obtidos, ele se tornou padroeiro de muitas cidades e outras tantas cidades e bairros por todo o Brasil receberam o nome de São Sebastião. A fortaleza para superar os diferentes tipos de dificuldades e situações foi um traço que marcou a vida de São Sebastião, e ele anima a ter o mesmo espírito de confiança total em Deus e audácia cristã para fazer da vida uma caminhada segura rumo à felicidade. Qual a história da vida de São Sebastião? São Sebastião nasceu em 256 na França e logo ele foi com seus pais para Milão, na Itália. Nas terras italianas, cresceu na fé cristã e ficou famoso como valente soldado e depois capitão da guarda do imperador romano. Os cristãos eram perseguidos na época e muitos foram presos e martirizados, porém as pessoas não sabiam que São Sebastião era cristão. E assim ele conseguiu ajudar muitas pessoas presas por seguirem o cristianismo, diminuindo as penas, dando alimento e animando a perseverarem na fé em Cristo, mesmo que isso implicasse o martírio. Outro feito que conseguiu foi a conversão de vários prisioneiros para o cristianismo, junto com a realização de milagres, como a cura de uma mulher surda. Por que ele foi morto? Quando descobriram que São Sebastião era cristão, ele foi atado a uma árvore, recebeu flechadas e foi abandonado. Contudo, ele sobreviveu às flechas e Santa Irene, uma mulher, cuidou dele até que ficasse curado. Após recobrar a saúde, São Sebastião retornou às suas atividades apostólicas e foi preso novamente pregando o cristianismo. Desta vez, o imperador ordenou o seu martírio definitivo e se assegurou que ele de fato havia morrido. O que ele significa para nós? São Sebastião é exemplo de coragem ante os obstáculos da vida e fidelidade mesmo diante das contrariedades e perseguições. É interessante notar o seu empenho em fazer o bem ocultamente, aproveitando todas as circunstâncias para semear alegria, conforto e ânimo para as pessoas próximas, mesmo sabendo que quando fosse descoberto, poderia ter complicações. São Sebastião também pode ser reconhecido por sua prontidão em fazer a vontade de Deus e enorme espírito de serviço, pois após recobrar a saúde, ele se volta para os outros e quer continuar fazendo o bem, sem achar que já fez muito na vida e que agora precisa repousar, como às vezes nós fazemos. Qual a mensagem da vida de São Sebastião para nós? São Sebastião vivencia as palavras da Bíblia. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Filipenses capítulo 3, versículo 3. E por fim, por se ver o otimismo de São Sebastião que concentra seu olhar na realidade, identifica as oportunidades de fazer o melhor e prossegue para fazer aquilo que outros achariam impossível. Por que ele se tornou santo? Para se tornar santo, precisa pelo menos 2 milagres comprovados pela ciência. São Sebastião, além de ser um fervoroso cristão e alguém que irradiava ânimo para viver e lutar, durante a sua vida realizou muitos milagres, principalmente entre os doentes. E depois, quando foi para o céu, intercedeu por mais milagres ainda. Enquanto funcionário do exército romano, São Sebastião curou pessoas cegas, surdas e com outras doenças. Vários outros milagres foram realizados quando a peste atingiu cidades da Europa na Idade Média. Depois de ser invocada a intercessão dos santos, cidades inteiras foram curadas da peste que havia matado milhares de pessoas. Diversos locais e cidades ficaram protegidos contra a peste
mesmo estando próximo de cidades infectadas. Há também muitas batalhas que foram vencidas por militares que recorreram a São Sebastião para alcançar a vitória contra os inimigos. Além disso, muitos soldados que pediram com fé a cura, após ferimentos em combates e guerras, alcançaram a graça. São Sebastião também recebeu, após alguns séculos, o título de campeão de Cristo e foi com frequência invocado pelos atletas para obterem graças especiais. Em todo o mundo, atletas e praticantes de esportes que recorreram a ele alcançaram curas de lesões e venceram competições com a ajuda do santo. Muitos esportistas brasileiros são devotos de São Sebastião e atribuem a ele o sucesso de sua vida. A devoção a São Sebastião é enorme pelo mundo inteiro e tem um fervor especial no Brasil, inclusive é o padroeiro do Rio de Janeiro. A festa de São Sebastião é comemorada dia 20 de janeiro e dezenas de cidades brasileiras organizam eventos manifestando também a devoção ao santo, que opera milagres de acordo com a vontade de Deus para os devotos que pedem com total confiança. Pela história de vida corajosa e perseverante, juntamente com os inúmeros milagres alcançados por pessoas que rogaram ao santo, é natural entender por que milhares de pessoas rezam continuamente a São Sebastião e procuram de alguma forma manifestar sua união a tão poderoso mediador de graças. São Sebastião, rogai por nós, intercedei.